Shalom a todos, boa noite para você conectado nesse domingo, dia 19 de novembro. Nós estamos de volta aqui para comprar uma grande briga. Flávio está comigo participando, nosso irmão Flávio Schmidt. E dado todos os acontecimentos que estão tocando no assunto Terra Plana, nos canais do YouTube e fora dele, como a mídia internacional, nacional, virtual está destacando esse tema e como eles estão lidando desonestamente com o tema, né, da Terra plana, a cosmologia. Nós vamos aqui tentar, queridos, explicar para você qual é a importância disso tudo. Nós vamos tentar aqui hoje demonstrar argumentos plausíveis, tentar, por meio da verdade que liberta, abrir a sua mente para os enganos que estão ao nosso redor. Nós vivemos no meio de mentiras. E, infelizmente, muitas pessoas relutam em sair do sistema religioso, relutam de sair do sistema científico, do sistema da falsa educação secular, relutam em sair de todo o mundanismo, de tudo aquilo que está ao nosso redor. E uma dessas pessoas que também decidiu tomar a frente e apoiar o movimento da verdade nesse aspecto, nós estamos falando da Terra plana, foi o irmão Flávio Schmidt também, e ele está hoje conosco para estudarmos juntos mais uma vez essa questão. Irmão Flávio, boa noite, bem-vindo. O que nós vamos abordar de início aí? Paz seja convosco. Boa noite, irmão Neemias. É um prazer estar aqui para falarmos deste importante assunto que está em alta, que está causando aí em todas as partes do mundo, né? A verdadeira cosmologia que nos foi ocultada com interesses escusos, né? Também ocultar o Criador. Mas este grande despertamento que está havendo é como que o eterno nosso Deus esteja indo à revanche que conspiraram contra ele, como diz lá no livro de Salmos, capítulo de número 2, por que que as nações, os gentios conspiram contra Yahvé e o seu ungido, né? Fala de uma grande conspiração das nações contra o eterno Deus e o seu ungido. E nessa conspiração delas envolve essa questão aí de ocultar a verdade do design inteligente de Deus, que poderia fazer muitas pessoas que hoje são ateus, muitas pessoas hoje que estão se sentindo nada vezes nada, poderiam estar sentindo que existe um Deus criador amoroso, um Pai celestial, que fez todas essas coisas para nós e colocou o homem como centro da criação, a imagem e semelhança dele. Toda essa mentirada, com toda essa conspiração de cientifismo, de fideísmo, e não da realidade, tem afastado tantas pessoas da verdade, tem gerado tantos conflitos na humanidade, banhos de sangue, Primeira Grande Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra Mundial, baseada em filosofias humanas destruidoras da ética, da moral, como a seleção natural, de Darwin, né, que o homem veio do macaco, que nós viemos de um Big Bang. Mas tudo isso está sendo levantado, e é um momento agora, começa a se separar o trigo do joio, começa a separar os filhos da luz. Então, esse importante assunto, nós convidamos a todos que estão agora, neste momento, participando, aos que vão participar no futuro, que o seu coração para uma investigação sincera da verdade.
dentro de paradigmas inculcado desde a tua infância, investigação, sem uma forma crítica de ver se realmente aquilo que foi inculcado, né? Porque senão isso não passa de uma religião com fideísmo. Você é obrigado a crer porque te disseram, mas não porque você viu, não porque você comprovou, não porque racionalmente você foi conferir, né? E é isso que está acontecendo. Um despertamento das pessoas, a grande mentira, a mãe das conspirações da Terra, que foi tentar ocultar o nosso bondoso Pai, tentando ocultar a existência do firmamento, tentando ocultar o verdadeiro formato da Terra e criando uma ficção sobre o que é o espaço para cooptar as pessoas para este domínio malévolo, esse domínio mental, né, contra as pessoas. Então, existe algo muito forte por trás de tudo isso, que o irmão Neemias e nós aqui vamos estar levantando. Como surgiu essa teoria falsa do heliocentrismo? Por que ela surgiu? Qual é o objetivo final, como nós estamos já, de alguma forma, levantando aqui? E que você esteja atento, meu querido irmão, meu querido ouvinte, a essa live que nós estamos fazendo, para que isso possa ser levantado por amor à tua alma, por amor às outras almas, a fim de que saiba que o eterno nosso Deus, ele é soberano sobre a sua criação. Suas obras são verdadeiras e fiéis, desde o princípio. Amém. Irmão Neemias. Assim seja, meu irmão. O que as pessoas têm que entender aqui, Flávio, é a origem e o objetivo das teorias que foram levantadas para entender a Terra, o mundo em que vivemos e o universo em que ela está inserida. Nós vamos falar sobre a teoria heliocêntrica, né? Como ela vem da Grécia, como ela se desenvolve pelos jesuítas na Idade Média, como ela é tão venerada nos dias de hoje, a partir do momento que a criança entra numa sala de aula de ciência, na 5ª série, e ela se depara com o modelo da Terra, é aquela bola. E ela tem que estudar as eras que existiram para o desenvolvimento dessa Terra, e a pessoa aprende todas as coisas, menos a participação do Criador nesse contexto de criação. E quando o sujeito se depara na faculdade, né, com toda a explicação sobre a Terra, como ela funciona e dentro do universo, e aí ela se afasta cada vez mais do Criador, seguindo a ideia de cientistas maçônicos, seguindo a ideia de agências militares corruptas e mentirosas como a NASA e teorias mirabolantes que nem sequer tem um pingo de razão de ser. Não tem um pingo de coerência para se aceitar como algo plausível, algo compreensível. Simplesmente teorias, como eles mesmos chamam, teoria da relatividade, teoria do evolucionismo, teoria do pêndulo de Foucault, né? A teoria da gravidade e assim infinitas teorias que não são comprovadas cientificamente, mas que permeiam as mentes dos nossos jovens, das nossas crianças, num globo imaginário, numa ficção cabalista, né, um entendimento místico do universo. E aí, meu irmão, como a teoria heliocêntrica se estabeleceu e que motivos a levaram a ser adotada pelo catolicismo, já que o catolicismo se diz um representante do cristianismo, né? Como é que isso foi acontecer? Né? Todos nós queremos saber hoje. Pois é, meu irmão. Como que tudo isso veio acontecer? Está aqui o globo mágico, né?
O globo que segura todo mundo de ponta cabeça. É a bola molhada. Girando supersonicamente a mais de 1.666 quilômetros por hora. É o peão da casa própria. Anti-horário, o sentido anti-horário, né? Como que surgiu? Isso aqui foi imposto nas nossas mentes desde quando nós éramos crianças, né? E aí nós perguntávamos, mas professora, por que eu estou aqui no Brasil e eu não caio, né? Aí a professora, meu filho, é por causa da gravidade que você não cai da Terra, né? E nós, frágil, inocente, a nossa professora, ela está ensinando para nós. Então, mesmo como a gente não, pela lógica, a criança, ela é inocente, mas a lógica dela não cabe. Ela percebe que, na realidade, isso não acontece, por isso que ela faz essa pergunta. Mas, professora, por que eu estou aqui no Brasil e não caio? Eu fiz essa pergunta. Fez essa pergunta, não fez, ou não? Quando criança. Levando essa linha de raciocínio. Professora, se eu cavar aqui onde eu estou, eu vou sair na China? Porque, lógico, se você tem um ambiente esférico, a lógica me leva a crer que se eu cavar em uma linha reta, eu vou sair do outro lado do mundo. Entende? São coisas que a mente infantil conclui naturalmente baseado nessas falsas premissas que eles nos ensinam, né? Quer dizer, outra coisa, será que as pessoas que vivem lá no Polo Norte, ou melhor, lá na Antártida, eles vivem como morcegos de cabeça para baixo, né? Em relação a nós que vivemos aqui? São coisas que você deduz na sua inocência, na sua ingenuidade, baseado em falsas premissas. Que a conclusão lógica seria essa. Ser igual um tatu, cavou aqui, tem que sair na China, e quem mora lá no hemisfério sul vive igual morcego, de cabeça para baixo, né? Pois é. Os cangurus estão pulando de cabeça para baixo lá na Austrália, nesse momento, em relação a nós. Haja gravidade. É um globo maluco. É um globo maluco que começou lá na Grécia Antiga, com Aristóteles, e nós sabemos o seguinte, a primeira teoria da Terra de forma globo, ela veio dentro da teoria geocêntrica. Ela não girava em torno do Sol. Era o Sol que girava em torno dela, mas a teoria geocêntrica, que foi sustentada por vários, né? Mas, no século XVI, no século XV, começou uma discussão e um cônego, um padre, que não era, na verdade, um astrônomo profissional, ele fazia parte de uma abadia, ele era mais para filósofo religioso, chamado Nicolau Copérnico. É interessante, irmão Neemias. Você sabia que o Nicolau Copérnico ele escreveu o livro dele sobre a teoria heliocêntrica já no começo colocando em dúvida. Ele falou que a obra que ele estava fazendo não era uma premissa verdadeira, se não pudesse ser observado. E que seria uma coisa mais estúpida do mundo, né? Se aceitar aquilo que ele estava falando como verdade, não tendo como comprovar na realidade. E interessante que ele mesmo não queria publicar a obra. Ele não queria. Você vai fazer um levantamento sobre a história de Nicolau Copérnico, ele só publicou a obra porque o alto clero, inclusive o Papa Paulo II, não é João Paulo II, é Papa Paulo II, ordenou que ele publicasse lá o trabalho dele. Né? Até aqui na Wikipédia a gente pode ver, né, o trabalho que ele publicou. Né?
Agora, diga-se de passagem, irmão Flávio, que ninguém comenta sobre isso, mas Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, pertenciam todos às sociedades secretas. Agora, as pessoas que estão nos ouvindo têm que entender isso. O mundo jaz no maligno. Dificilmente pessoas como eu e você iríamos ganhar destaque na história. Porque nós não somos ninguém desse sistema, entendeu? Para você ser notável diante desse sistema que está montado, você tem que fazer o jogo deles, você tem que ser aprovado por eles. Então jamais o sistema vai destacar a obra de até alguns cristãos conhecidos, como houveram no passado, que defendiam o sistema geocêntrico, e ainda hoje defendem, né? São poucos, mas existem homens sérios que defendem. Jamais esses homens vão ser notórios, até porque o sistema não vai permitir isso, a não ser que esses caras fossem de sociedades secretas, como está comprovado nas biografias, nos relatos da vida deles e nas próprias fotos, os retratos que ilustram a pessoa deles, têm esses vestígios, né, de ocultismo. Nós vemos também que a ordem de Inácio de Loyola, os jesuítas, estavam empenhados numa contra-reforma, e ela tomou por tarefa a promoção dessa nova teologia heliocêntrica, né, da adoração do sol, o mitraísmo. O mitraísmo, ele esteve totalmente influenciando as bases de formação da Igreja Católica. Nós temos aí a guarda do domingo, o dia do sol. Nós temos o Natal, 25 de dezembro, que é o aniversário do sol, né, que estão impregnados dentro da teologia romana, né? E o heliocentrismo, ele veio a ser mais uma peça do mitraísmo, do heliocentrismo, a entrar dentro do contexto. E a ordem jesuítica, que surgiu justamente nessa mesma época aí de Nicolau Copérnico, vai viajar pelo mundo inteiro promovendo o heliocentrismo. Os jesuítas estão amplamente envolvidos com isso aí, tanto que a gente sabe, e você pode pesquisar, que a maioria das escolas de astronomia, de observatórios astronômicos, são propriedades do Vaticano ou têm ações do Vaticano, e os maiores colégios de promoção da filosofia científica da astronomia, por detrás tem um padre jesuíta. Então, a maioria de astrônomos que nós temos na história, desde o surgimento do moderno heliocentrismo, são padres jesuítas, inclusive a teoria do Big Bang. Sim. Foi um padre jesuíta chamado Georges Lemaître, né? Esse padre é que vai trazer, na mesma época lá de Einstein, Niels Bohr, Maxwell e Max Planck e outros grandes cientistas que estavam definindo alguns pilares da moderna física quântica, física nuclear, física da teoria de Einstein. Einstein vai ser influenciado justamente por esse jesuíta que levanta a teoria do Big Bang. Agora a pergunta, será que esse jesuíta, quando ele levantou a teoria do Big Bang, ele inventou da cabeça dele? Não, não. A teoria do universo primordial, da explosão, da destruição que gerou o caos e que gerou a harmonia, já vinha lá da antiga adoração de Shiva, lá dos pagãos, né? E ele tomou parte dessa teoria pagã e concebeu a teoria do Big Bang, da matéria primordial que teria explodido num caos, e do caos teria surgido a harmonia, né? Porque Shiva, a divindade hindu, ela representa tanto o caos como a construção da harmonia, através do caos e harmonia, da explosão, destruição e da construção, né? É uma divindade que, inclusive, você deve saber disso. Ela foi feita uma estátua de Shiva
que está bem Sim. no local estratégico lá no CERN, no Centro Europeu do acelerador de partículas lá entre a Suíça e a França. Lá. Mas essa é a Está lá, base estátua de Shiva. da nova ordem mundial. A ordem por meio do caos. Ou seja, o caos gera ordem, gera vida. E o que eu sempre pergunto para eles é o seguinte: se você pegar um caminhão com farinha de trigo, manteiga, leite, ovos, e esse caminhão colidir e explodir, vai sair algum bolo confeitado de lá, né? Dessa explosão, desse caos? Impossível. Mas é isso que eles ensinam. Deveria sair, né? Deveria sair. Deveria sair um bolo bonito, delicioso, bem fofinho e confeitado dessa explosão, né? Já que eles tentam nos passar essa ideologia. E o que é triste é ver cristãos, por exemplo, defendendo esse tipo de mentalidade absurda. O que Einstein tentou também amoldar dentro da concepção dele, da teoria da relatividade, foi isso. Tudo é relativo ao Sol, a Terra, os planetas. Por isso que o heliocentrismo é isso, é o Deus Hélios, é o Deus Sol, né? Tudo gira em torno do Sol. Diferente do que a Bíblia ensina, do que os escritos das civilizações antigas prescreviam, o movimento do Sol em torno da Terra e não a Terra em torno do Sol. E a teoria da relatividade é basicamente isso. O Sol é o centro do universo. Então todos os planetas, estrelas, giram em torno do Sol. A deusa gravidade. Sendo o que o Espírito Santo do Criador inspirou na Escritura, dizendo que os luminares foram postos em função da Terra. E não o contrário. A Terra não foi feita para funcionar dentro do sistema em função do Sol. Então eles mentem, eles na verdade desmentem o Espírito do Eterno quando fala, o Criador falou que os luminares deveriam governar o dia e a noite. Eles deveriam ser postos no firmamento em função da Terra. Então essa obsessão deles pelo Sol é uma doença, entende? Chega a beirar a loucura, né? Querer destacar o Sol como o centro, a gravidade como uma deusa, e tudo isso é puro misticismo cabalista. Eles mesmos admitem isso. Então, irmão, você bem colocou aí. Por que Einstein ele criou a teoria especial da relatividade? Porque na época dele havia sido feito um experimento por Michelson e Edward Morley, onde no experimento ficou comprovado que a Terra era estacionária e imóvel. E isso colocava em xeque toda a crença heliocêntrica da época, e Einstein, então, vai levantar a teoria da relatividade para dizer que o experimento de Michelson e Edward Morley falhou porque a luz ela seria uma constante e, por isso, teria falhado o experimento deles. Einstein ele mudou os fatos para estabelecer a teoria. Ao invés de mudar a teoria para se harmonizar com os fatos, qual o fato? A Terra está imóvel. A Bíblia já fala isso. O Criador já fala que a Terra está fundada sobre pilares e ela permanece para sempre imóvel, né? Deus criou a Terra dessa forma. Por isso que, como o irmão colocou, como que pode uma pessoa que defende a inspiração das Sagradas Escrituras como sendo a palavra inerrante do Altíssimo, crê na narrativa literal de Gênesis, defender o heliocentrismo, a teoria da relatividade, a gravidade, não tem qualquer cabimento. E Einstein ele mudou o fato e estabeleceu a teoria da relatividade. E ele pegou isso de empréstimo lá de um outro cientista francês, acho que era Paul Poincaré, parece que o nome do cientista francês que parte dessa ideia da relatividade ele tirou de lá. Agora, eu tenho um livro aqui da vida e a história de Einstein. O nome do livro é A Ciência da Vida
de Dennis Bryan, Einstein, A Ciência da Vida. Existe uma parte aqui que Einstein teve um embate com opositores, né? E um deles chamava-se Leonard, né? Leonard foi opositor de Einstein numa reunião. E o que aconteceu? Leonard jogou para Einstein exatamente isso. Como que a teoria da relatividade é uma teoria verdadeira se não tem como comprovar ela empiricamente? E Einstein falou, e admitiu, não, realmente as experiências só podem ser feitas pelo cérebro. Não tem como fazer fisicamente. E Leonard jogou na cara de Einstein a existência do éter, que foi, na época, em 1921, comprovado por Sagnac. Se o éter existe, a teoria de Einstein cairia por terra. Einstein mesmo admitiu, se o éter fosse provado, a existência do éter, que é o meio por onde propaga as ondas de luz, os corpos moleculares da luz, né? Corpusculares, se o éter fosse provado, a teoria dele se despencaria como um castelo de cartas. E Sagnac, em 1921, parece-me, ou 1920, fez o experimento, comprovou a existência do éter, e Lamarck jogou na cara de Einstein. A tua teoria não é verdadeira, porque o éter existe. E Einstein não pôde realmente responder nada. Agora, tudo isso foi colocado para debaixo do tapete. Porque o objetivo era manter o sistema. O objetivo era manter a mentira heliocentrista. Porque a mentira heliocentrista já estava estabelecida por 300 anos. Como é que os cientistas iam chegar para a sociedade, para as universidades, e falar, olha, durante 300 anos nós ficamos enganando vocês. Vocês são os perfeitos idiotas. Por isso que Einstein se deu o trabalho de criar toda uma teoria sem comprovação empírica. Ele mesmo chamou essa teoria dele de um castelo de cartas, que se fosse provado o éter, desmoronaria como um castelo de cartas. E isso foi tudo colocado para debaixo do tapete, não é ensinado nas escolas, você precisa pesquisar muito para achar isso, né? Mas não adianta. As palavras de Jesus são verdadeiras. Nada oculto que não venha a ser revelado, né? É interessante. Então, nós estamos agora diante desse paradigma. Sim, Flávio, interessante. Um contemporâneo de Einstein foi Nikola Tesla. Quem foi Nikola Tesla? Ele era um homem à frente de seu tempo. Ele foi um pioneiro em explorar vários campos que o homem ainda não tinha explorado. E o que eu acho assim, fantástico dentro da temática que nós estamos tratando foi a questão da energia livre. E Tesla entendia que nós vivemos em um campo magnético. Por isso que existe o Polo Norte, para onde converge a ponta da bússola, que é atraída por da Terra, na verdade, né? Não é o polo de um globo, né? Seria o centro da Terra, né? Corretamente falando, seria o centro. Por isso que tudo é atraído para esse campo magnético no centro da Terra. Por quê? Porque o próprio Sol é atraído por esse campo magnético, a Lua. E eles não querem que o gado saiba disso. Eles não querem que as pessoas comuns, abaixo da cadeia alimentar, abaixo da pirâmide, entendam isso. Que a Terra é um lugar maravilhoso, especial. Não um pedaço de pó qualquer jogado na Via Láctea, aí, a não sei quantos mil quilômetros perdidos no espaço. Uma grande espaçonave, né? Então, Tesla entendia isso. Ele sabia que o sistema no qual estamos inseridos é muito poderoso. Tanto que essa energia livre que existe no nosso campo magnético da Terra, ela é suficiente para uma tecnologia super avançada que já até existiu no passado. Que naves podem voar a partir disso, que o próprio Sol e a Lua são mantidos em funcionamento baseado nessa premissa de que esse campo magnético que é criado pelo Criador, que fez assim para a Terra ser um centro dentro do nosso universo, né, no qual as estrelas, o Sol, a Lua se orientam, né, diferente do que eles inventam no heliocentrismo. Mas muito bem,
né? Muito bem colocado, irmão. Nikola Tesla estava 100 anos na frente, ele inventou o sistema de transmissão de energia sem fio, foi dele uma patente de disco voador, uma nave que flutua no éter. Tesla cria na existência e provava a existência do éter. Ele era opositor de Einstein, ele dizia que Einstein era muita teoria matemática sem comprovação com a realidade. Uma entrevista que fizeram com Einstein perguntou para Einstein o que ele diria em ele ser o homem mais inteligente, o cientista mais inteligente no momento. Einstein, para dar uma de parcimônia, né, ele falou, né, de modéstia, né, falou, vocês devem perguntar para Tesla, né, não para mim. Então, ele deixou para Tesla como o homem mais inteligente da época dele. E anos depois, eles entrevistaram a Tesla e perguntaram o que Tesla achava da teoria da relatividade de Einstein. Tesla falou, um mendigo vestido de púrpura como um rei. Mas é um mendigo vestido de púrpura, quer dizer, é uma teoria toda floreada, tipo púrpura, mas é um mendigo, não tem como comprovar na realidade. E nós estamos aí vendo que o sistema, os poderosos não queriam que Tesla divulgasse para o mundo um sistema de energia limpa, gratuita e livre. E Tesla, ele era uma pessoa, nesse ponto, até ingênua e de coração bom, porque ele queria dar energia livre para toda a humanidade. E quando os grandões lá, né, o JP Morgan, lá da família dos Rockefellers, perceberam que isso era uma coisa que comprometeria os planos deles de ganhar dinheiro em cima do povo gado, né, das massas, eles colocaram Tesla para escanteio, ele morreu praticamente pobre, falido, e ainda depois da morte dele, agentes do governo foram lá e confiscaram todos os estudos dele, que ainda tinha, e provavelmente esses discos voadores que hoje existem são desenvolvimento em cima dos projetos de Tesla, né, de forma secreta, com o objetivo também de colocar medo e dominação sobre as massas. Esse é o objetivo. Mas agora nós vamos para a Bíblia. A palavra de Deus, né, irmão? A palavra de Deus, o que ela diz? É a Terra que gira em torno do Sol? É a Terra que gira em torno dela mesma? Né? O que a palavra de Deus nos fala? Né? Nós já desafiamos vários criacionistas a debaterem em alto nível com a gente na Bíblia sobre essa questão. Até agora, nenhum deles aceitou. Né? Nós temos irmãos que têm a fé muito próxima a nós, são unitários, creem na guarda do mandamento do sábado. O sábado não comemora o 7º dia da criação literal de Deus? Comemora. Não é? Deus não deixou lá, o Eterno, não deixou lá em Gênesis o 7º dia, porque nele ele terminou de criar os céus, a terra em 6 dias, né? E descansou, santificou, abençoou esse 7º dia, porque foram 6 dias da criação literal de Deus. Então, um sabatista tem por obrigação, até por coerência, em acreditar na narrativa literal de Gênesis capítulo 1. Você não acha, irmão Neemias? Absolutamente. Tanto que eu tinha que fazer uma observação sobre isso, que algumas pessoas dizem assim, inclusive esses canais do YouTube de desinformação, que estão aí, alguns que se dizem fora do sistema, e não estão fora do heliocentrismo, estão dentro do sistema mais que nunca, indagam o seguinte, olha, a Bíblia não é um livro científico, cada um escreveu da forma como via. Eles não tinham conhecimento e blá, blá, blá. Bom, se a Escritura é verdadeira e ela foi inspirada por homens que foram movidos pelo Espírito do Eterno, então, querido, isso é muito perigoso. Eu dizer que
se o Espírito Santo moveu esses homens a falarem conforme o que estava sendo inspirado pelo Altíssimo, como que eles estavam mentindo? Como que eles eram ignorantes? Isso não é coerente. Com certeza, não tem coerência. Mas vamos lá para Gênesis. Eu vou aqui colocar uma compartilhação da tela, né, para nós analisarmos aqui sobre Gênesis, né? Gênesis capítulo 1, que fala da criação. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma, então ela não tinha formato de globo, não tinha formato nenhum. E vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Olha lá. No princípio existia águas. E o Ruach HaKodesh, né, movia sobre a face das águas. O irmão quer falar? Não, só complementando, só havia águas. Isso. E nós sabemos que a face das águas, ela é a face do abismo. Por exemplo, lá a tal da Serra Pelada, lá que eles cavaram para extrair ouro lá. Hoje é um lago lá, né? A Serra Pelada se tornou um lago. E lá na Serra Pelada, vou até colocar aqui para vocês verem, eu estou compartilhando a tela. Está dando para ver a tela aí? Sim, está compartilhado. Ó, a Serra Pelada, vocês vão ver o seguinte. Vamos pôr aqui a imagem aqui para vocês verem como é que está a Serra Pelada atualmente, né? Eles cavaram mais ou menos 100 metros. Olha aqui, ó. Vou colocar ampliada a foto. Dá para ver a foto aqui? Dá. Aqui nós temos a face de um abismo. Abaixo desse lago tem mais de 120 metros de profundidade. 120 metros de profundidade. E aqui nós vemos o nível da água, que é a face do quê? De um abismo. No princípio era só água. E a terra estava misturada lá embaixo com a água sem forma e vazia. E o vento de Deus, o ruach, né? No hebraico, espírito é ruach, no grego é pneuma, ele pairava sobre a face do abismo. É isso que a palavra de Deus diz. O primeiro ato de Deus foi: haja luz. E houve luz. A nossa pergunta é o seguinte: na teoria heliocêntrica, veja bem, irmão, na teoria heliocêntrica, eles dizem o seguinte: eles dizem assim, que nós viemos de um Big Bang, o Sol é uma estrela, e que o Sol desprendeu dele massa, né, plasmática, que com o tempo tornou-se o sistema solar, formando os planetas, inclusive a Terra. Então a Terra teria se deslocado de uma massa do Sol que começou a girar em torno do Sol e com o tempo foi se esfriando, virando o planeta Terra. E que um meteoro bateu no planeta Terra, descolando uma massa do planeta Terra, formando a Lua. Né? E que tudo pela deusa gravidade, né? Porque a deusa gravidade, ela constrói, ela destrói, ela harmoniza, ela faz tudo. Não precisa de Deus, viu? Quem crê na deusa gravidade, Deus não precisa. A gravidade explica tudo. Então a gravidade fez tudo girar, tudo se comportar e tal. Isso levou pelo menos aí 1 bilhão de anos. E o Big Bang, 13,8 bilhões de anos. Né? Olha lá, é tudo bilhões, trilhões, infinito. Né? Para você ficar mesmo catatônico, ficar perdido. E agora? Né? Mas em Gênesis não está dizendo isso. Gênesis está dizendo que a Terra era sem forma, vazia. O Sol não existia ainda. Existia o Sol, irmão? Segundo a narrativa de Gênesis? Não. O Sol só ia ser criado no quarto dia, não é isso? Somente no quarto. Então a Terra estava girando em torno do quê no livro de Gênesis? A Terra estava girando em torno do quê?
se ela era sem forma e vazia e o Sol ainda não havia criado. Então, a teoria do Big Bang, a teoria heliocêntrica, a moderna teoria heliocêntrica, ela é uma cinte, é uma afronta contra a palavra de Deus. É inacreditável como pessoas que se dizem cristãos, crentes na palavra de Deus, né, aceitarem uma teoria tão absurda, tão contraditória contra a palavra de Deus e achar que tudo está normal. Né? Achar que tudo aí, que os loucos somos nós. Né? Os loucos somos nós porque estamos crendo na palavra de Deus. E aí a narrativa continua. Eu vou até pedir para o irmão ler um pouquinho para mim ali no Gênesis 1. Compartilha a tela aí, por favor, irmão. Continua a leitura até ali a criação do sol, para nós daí juntos analisarmos, que eu vou beber um gole de água aqui. Tá, o Gênesis 1 afirma o seguinte, né? Nós vamos para o verso 3. E o Criador, né, Yahuwá, disse, haja luz, e houve luz. É interessante que essa luz precede o sol, a criação do sol. Né? Essa luz, segundo João, capítulo 1, era o próprio Messias. Ele era a luz dos homens, e nessa luz havia vida. E, por meio dessa luz, as coisas vieram a existir. Né? Nada do que foi criado se fez sem ele. E viu Yahuwá, o Eterno, que essa luz era boa. E ele fez, então, separação entre luz e trevas. Bom, isso foi o primeiro dia, né? Chamou o Criador a luz dia, as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E vale ressaltar que, nesse ponto, não havia sol, lua ou estrelas. Havia luz plena e trevas plenas, primeiro dia, né? Sem qualquer iluminação no primeiro dia. E outra coisa interessante, diferente do que o sistema científico nos ensina, a primeira parte do dia é chamada de luz, né? A segunda parte, trevas. Ou seja, nós não temos uma porção escura e clara e etc. Você tem 12 horas de luz, 12 horas de trevas. Isso que é importante ressaltar também. Primeiro vem a luz, depois vem as trevas. Interessante que isso é o dia primeiro. Né? A luz é chamada de dia, as trevas chamou noite. Né? Na ordem correta seria, então, do pôr do sol até o nascimento da luz é a noite. Do nascimento da luz até o pôr do sol, chamado de dia. Então, noite e dia. É diferente da separação que eles dizem hoje, que a noite é a partir da meia-noite. Começa o dia na meia-noite, então você tem apenas 6 horas até o raiar do dia. Então começa a parte clara, e aí a bagunça está feita, né? Meio-dia, então você tem a parte do dia misturada com luz e trevas. Essa é a bagunça do sistema babilônico. Né? Ninguém sabe o que é dia, o que é a noite. Né? Até hoje, essa confusão está estabelecida aí. Pode comentar, Flávio. Por isso que uma pessoa que observa o quarto mandamento da lei de Deus, o sábado, ela observa na semana criativa de Deus, no ciclo semanal criativo, do pôr do sol do sexto dia até o final do pôr do sol, né, do sétimo dia. Então, aí nós temos o sábado, né? Agora nós temos aqui esse verso de número 6. E disse Elohim, haja uma expansão no meio das águas. Ó, haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre
a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, chamaim, no hebraico. E foi tarde de manhã, o dia segundo. Então, no meio dessas águas, Deus criou uma expansão, né? E aí, o que acontece? Depois Deus vai criar, no terceiro dia, os continentes. E disse Elohim, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Olha, a maior prova de que essa criação de Deus aqui é uma terra plana é que a água, naturalmente, ela é plana. A água, ela sempre procura um nível, como nós estamos mostrando aqui, aqui essa lagoa da Serra Pelada, né? Então, a ciência natural da água é nível. Olha aqui, ó. Então, a ciência natural da água é nível. Ó, você pode pôr a água em qualquer tipo de formato, ela sempre vai procurar o quê? Certo? É a característica da água. Se a Bíblia diz que no princípio era água, né? Se no princípio era água, logicamente, como que era a superfície, né? Dessa Nivelada. água? Nivelada. Não curva. Olha Água aqui, não ó. curva. Ó, sempre plano, né? Nível do mar. O nível do mar é plano. Olha aqui, ó, olha essa foto aqui, ó. Você pode mudar o formato aqui dos tubos, a água ela fica sempre no nível. Ela busca nível. Ciência natural, isso aqui é observação natural. Se a Bíblia diz... Oi. Todo pedreiro bate aquele nível, né, Flávio? Quando vai fazer o alicerce da casa, quando vai levantar a parede. Tem o querido irmão José, pedreiro. Um abraço pro irmão José, lá do sul. Pedreiro, ele pega um nível dele aqui, ó. Levanta aqui os dois e compara, ó. Se tá direitinho. Por quê? Porque a água sempre é nivelada na face, né, das águas, na superfície. E olha a Bíblia seguindo. Olha, irmão Neemias, a Bíblia seguindo a ciência natural. Né? Provérbios 8 fala da criação. Olha como diz Provérbios 8 sobre a criação. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Né? Desde a eternidade fui ungida. A sabedoria, né? Numa forma de uma linguagem que a gente chama prosopopeia, vai comparando a sabedoria com uma aluna de Deus. Desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia as fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Tem versões que diz, quando ele traçava o círculo sobre a face do abismo. Vamos ver aqui outra versão aqui, ó. Só para nós vamos ver. Vamos ver a nova versão internacional. Quando ele traçava, tá aqui, ó. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra. Olha lá, limites dos alicerces da terra. Aqui está falando de uma terra globo, irmão Neemias? Impossível, meu irmão, porque numa terra globo você não tem alicerce, ninguém sabe onde é em cima, onde é embaixo, do lado, não tem essa orientação, ninguém sabe para onde é o céu, para onde é o abismo, não existe abismo e nem existe céu, na verdade. Pois é. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Nós vimos que o abismo era feito de quê? Águas. Olha lá. Deus traçou um horizonte
sobre a superfície das águas. Traçar um horizonte sobre a superfície das águas, nós temos o quê? Uma terra circular e plana, com limites. Quais são os limites do mar? A Antártida. A Antártida forma o limite do mar. Olha aqui, ó. Limite da Terra plana. Aqui, ó. As geleiras da Antártida. Ela forma uma grande crosta que circunda toda a Terra. Então, a Antártida, ela não é o Polo Sul. Ela é o limite da Terra, é o confins da Terra, formado por paredões de 60 até 90 pés, que isso dá alturas aí de 30, 40 metros de altura, até 60 metros de altura. Esse paredão forma uma circunferência em torno da Terra plana. Olha a face do abismo aqui, ó. Vocês estão vendo a mãozinha do mouse aqui? Ó, a face do abismo, os mares. Formado, e Deus separou do abismo a Terra, que era sem forma, formando os continentes. No início era só um continente, a Pangeia, né? Após o dilúvio, as águas separaram os continentes em outros continentes, né? Formando aí o que nós temos hoje. E a Antártida é o que a Bíblia fala, é a parte que forma o limite que circunda aí mais de 65 milhas náuticas de circunferência da Terra. O grande explorador James Cook, né, o outro explorador James Clark Huss, que falaram que as explorações marítimas, a Terra estaria limitada aí por um paredão, por geleiras que circundam a Terra, comprovando a veracidade da Bíblia. Por isso que o mapa aí dos dominadores do mundo, né? Mapa da ONU, né? A forma da logo da ONU, de uma terra plana, e você vê aqui essa parte aqui da logo, né? Que é esse ramo, se eu não me engano, de trigo, né? Circundando todo de terra plana. Interessante, né? Por que será que a ONU não mostra um globo para o mundo, né, como logomarca, mas um mapa de terra plana circundado aqui por esse trigo aqui? Será que nós temos aqui talvez uma mensagem subliminar, o irmão Neemias? O que você acha? Eles sabem a verdade e nos ridicularizam por expor a verdade. Isso que é o mais terrível e abominável. Então, o objetivo deles... a palavra de Deus é a verdade. E por isso que o objetivo deles é nos afastar do Criador, para que nós dependamos deles. É isso, essa que é a questão toda aqui, né? Eu queria só tocar num aspecto que foi lido no Gênesis, né, no Bereshit, o princípio de tudo, que é o que a gente leu, a expansão, né? Ou eu gosto da palavra firmamento, de firme. O nosso teto é firme, é rígido, tão firme quanto o teto da sua casa, quanto o forro que você tem aí na sua casa, quanto o telhado que você possui em casa. É tão rígido, tanto quanto, como o livro de Jó afirma, né? Em Jó 37:18. Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido. Interessante, no passado, Flávio, as pessoas não utilizavam o nosso espelhinho de vidro, bonitinho, não. Os espelhos que eram feitos eram de bronze, né? E eles pegavam aquele bronze, fundiam aquele bronze com uma chapa plana, e então eles poliam aquele bronze tão bem polido que o reflexo das pessoas se via nesse espelho de bronze. Isso é o espelho da antiguidade, qualquer historiador sabe disso, qualquer estudante de história sabe disso. E tal qual a criação do Altíssimo, ele forjou essa redoma sobre a terra, que é sólido,
como um espelho fundido. Por isso que a palavra firmamento, de firma, de firme, né? De domo, de câmara, né? Implica um teto, como o Salmos 19 afirma. Ele pôs uma tenda para o sol. Ou seja, nós temos uma tenda sobre nós, uma redoma. E nós poderíamos falar muito sobre a redoma, né? E tantas coisas, como eu até já conversei contigo em alguns momentos passados. Mas interessante, toda a arquitetura remete àquela redoma, né? Aquele domo. A própria mesquita, o domo da rocha, né? A arquitetura, o Capitólio americano é aquele domo. Quer dizer, porque eles sabem a verdade. E eles nos ridicularizam. Na ONU tem um domo também, viu, irmão Nemito? Um domo dentro da ONU. Aqui, ó, vou partilhar para vocês aqui a imagem. Olha aqui que interessante. Novamente, aqui eles estão, ó. Tem um domo com criaturas marinhas. Olha, eles sabem que tem água lá em cima. Tem um domo com uma borda, ó. Tá vendo a borda aqui? Dentro do International Oral Statement, né? A sala principal da ONU. Tem um domo. Que coisa incrível, né? O que será que eles fizeram domo? Aqui nós temos o domo da rocha, né? A cúpula da rocha, lá a mesquita. Então, dentro da sala de conferência das Nações Unidas tem um domo na parte superior, olha aqui, ó, com luzeiros, que são as estrelas. A Bíblia fala que Deus colocou as estrelas no firmamento. Então, segundo a narrativa de Gênesis, estrela não é sol. Estrelas são luminares. Luminares que foram colocados no domo, né? E a palavra domo é como uma tenda, como o irmão falou. Nós vemos lá em Isaías capítulo 40, verso 22, que fala que Deus estendeu como uma tenda, né? E que ele está sobre a cúpula da terra, né? No livro de Isaías, aqui, ó, Isaías 40, olha que diz a palavra de Deus aqui, ó. Isaías 40, 22. Aquele que domina acima do disco terrestre, cujos habitantes vê como se fossem gafanhotos. Aquele que estende, olha lá, de estender os céus, como um véu de gaze, ou como uma tenda. E como uma tenda o desdobra para aí se abrigar. Então, os céus, a cúpula, as estrelas, os planetas, na verdade, são estrelas errantes, fazem parte de tudo que compõe a criação da Terra plana. Faz tudo parte de uma mesma cosmologia, como nós vemos aqui em Gênesis, capítulo de número 1, ó, para nós finalizarmos aqui, né? Gênesis, capítulo de número 1, Deus chamou o firmamento de céus, sobreveio a tarde, depois a manhã, foi o segundo dia. Depois ele separou das águas os oceanos. Deus chamou o elemento árido terra e o ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. No terceiro dia, Deus produziu as plantas, as ervas que continham semente, árvores frutíferas. E no quarto dia, vai falar, no verso 14, disse Elohim, Elohim disse, façam-se luzeiros no firmamento, ó, nesse domo, ráquia. A palavra hebraica é ráquia, que é algo que vem do verbo, da raiz hebraica raca, que é algo expandido e batido para fora de metal, firme como metal no hebraico. Façam-se os luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia e a noite. Sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. Resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim fez. Deus fez 2 grandes luzeiros. O maior para presidir ao dia, o menor para presidir à noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus para que iluminassem a terra. Então, o sol, a lua, as estrelas
foram colocadas no firmamento no quarto dia. Como que a Terra estava girando em torno do Sol? Como que as estrelas são sóis? Estrela, na Bíblia, são luminares. O Sol é o luminar maior. A Lua é um luminar. E foram colocados dentro do firmamento. O firmamento é esse domo. Sabia que na versão hebraica está a palavra domo? Tem uma Bíblia em hebraico que diz domo. Sabia disso, irmão Neemias, Sim, né? A Bíblia judaica completa fala o domo. Fala domo, exatamente. Eu não sei se tem a versão judaica aqui, mas tem uma versão que fala. Ó, vamos ver aqui se fala aqui numa outra versão aqui em francês. Que fala. Vamos ver italiano. Acho que a italiano fala domo, né? Versículo de número. Deus iluminado, céu, terra, maior pelo que deve falar firmamento, né? Deve falar firmamento. Deixa eu ver aqui. Qual que é o versículo que fala firmamento? E fez o firmamento, verso 7, né? Verso 7. Vamos ver aqui como é que fala no... Separando, Deus sopra, desce, coisa... Não, aqui não fala sobre o firmamento. Mas tem uma versão hebraica que fala a palavra, no lugar de firmamento, ráquia, se traduz como a palavra domo, né? E isso prova esse formato aí da Terra, né? A cúpula da Terra. Muito bem. Então, a palavra de Deus, ela fala dessa tenda, né? Ela fala da colocação dos luminares, das estrelas, do Sol e da Lua, parte de uma mesma criação. O universo da Bíblia está todo dentro, tendo a Terra circular, o círculo da Terra, como a criação de Deus, como toda a formação desse universo. O Sol e a Lua é que caminham, fazendo um circuito em torno da Terra. É isso que a Bíblia ensina lá em Salmos 19, Eclesiastes capítulo 1, né? Eclesiastes capítulo 1 fala disso aí, ó. Aqui, o que diz aqui, Eclesiastes capítulo de número 1, sobre o trajeto dos luminares, né? Eclesiastes 1 fala, vamos pôr aqui na versão revisada, diz assim, no verso 5, o sol nasce, o sol se põe e corre em volta ao seu lugar de onde nasce. O vento vai para o sul e faz seu giro. Vai para o norte, volve-se e resolve-se na sua carreira e retoma os seus circuitos. Olha lá, irmão. Circuitos. Fazer um circuito sobre a Terra. Eclesiastes prova isso e também Salmos, né? Salmos, capítulo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há palavra, não há fala, nem palavras. Não se lhes ouve a voz. Por toda a terra estende-se a sua linha, então existe um limite, e as suas palavras até os confins do mundo. Confins é algo que tem limite. Neles pôs uma tenda para o sol, como o irmão falou, que é o qual o noivo que sai do seu tálamo se alegra como um herói a correr a sua carreira. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso, essa palavra curso em hebraico significa circuito, até a outra extremidade deles e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita. Tudo que Deus estabeleceu é perfeito. Então, quem gira
quem faz o circuito sobre a Terra plana é o Sol, segundo a palavra de Deus. Irmão Neemias, pode continuar aí. Maravilha. Por que compramos a briga da Terra plana? Porque é a verdade. Se não fosse verdade, já teriam refutado e encerrado essa questão há muito tempo. Só que eles não conseguem. Por quê? Porque eles não vão desfazer todos os pontos verdadeiros que nós trazemos à tona e na qual eles sustentam um modelo heliocêntrico. Então, já que não pode mais sustentar as mentiras do sistema heliocêntrico, eles têm que nos atacar, nos xingar e, até se possível, nos agredir e nos perseguir, como alguns já estão querendo fazer aí. A verdade é que a Terra plana é uma realidade imutável, inconteste, baseada inteiramente nas Escrituras, e tudo que vem da palavra do Altíssimo, tudo que vem do Criador, nós defendemos com unhas e dentes. E nós não vamos nos cansar até que todos tenham uma oportunidade de ouvir o nosso lado. Isso é um direito que nos é garantido ainda por lei. Nós temos o direito de expressar nossas opiniões, nossos pontos de vista. E importante dizer que todos aqueles que se opõem e chegam ao ponto de dizer que não deem ouvido ao que essas pessoas falam, que não entrem nesse assunto, que é perda de tempo, e blá, 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 é porque eles têm algo a esconder, porque a mentira tem perna curta. A verdade não precisa ser defendida, nada pode se fazer contra a verdade. Então, por isso, o alarde todo na mídia, né, canais de alguns playboys aqui no YouTube, né, e algumas pessoas até bem intencionadas que eu conheço, que ainda defendem o modelo Globo, ainda são globistas, mas infelizmente eles ainda têm um apego a uma parte do sistema que, na minha opinião, é a mais enganadora e a mais alienante de todas, que é o heliocentrismo, que é a pseudociência. Essa é uma parte do sistema que muitos não querem largar. E, infelizmente, estão contra o Criador dos céus e da terra, estão contra a palavra do Altíssimo e tem que acordar antes que seja tarde. E esse irmão Flávio, por se posicionar por essa grande verdade, com outras verdades que nós temos em comum, né, Flávio? Nós não concordamos, às vezes, 100% em tudo, mas nós queremos estar em harmonia com a palavra do Criador, sobretudo, e queremos divulgar aquilo que é do caráter do reino dele, aquilo que glorifica a ele e ao seu Filho, nosso Messias. Né, meu irmão? E as suas como diz o apóstolo Paulo, naquilo que cheguemos, andemos, deixando as coisas que ficam para trás, não me lanço as que vêm na frente. E Paulo mesmo, ele disse, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Eu quero deixar aqui a minha consideração final, que nós já estamos indo para o final. Nós poderíamos falar muito mais ainda na questão bíblica, se houver oportunidade, podemos explorar mais ainda. Mas o que eu quero deixar aqui, fazer um levantamento aqui, uma colocação, é sobre aqueles que estão nos ouvindo, você que está nos ouvindo e crê na criação. Você que guarda o sábado, você que é crente na palavra de Deus, crê na criação literal da palavra de Deus, na criação dos 6 dias que Deus fez os céus e a terra, que crê na existência de Adão e Eva, não tem porquê você crendo na narrativa de Gênesis, você não crê na doutrina e no ensinamento aqui da Terra plana. Porque a teoria da evolução de Darwin, junto com a teoria heliocêntrica de um globo de 4,5 bilhões de anos, de uma teoria de Big Bang,
é tudo um pacote só de ateísmo. Um pacote que coloca a palavra de Deus em descrédito, nega um criador perfeito que fez um design inteligente. A Terra plana, com um domo fechado, é um design inteligente e que faz sentido, tem lógica. Porque a atmosplana, que é chamado na teoria heliocêntrica de atmosfera, nós chamamos de atmosplana, ela só pode existir se tiver algo contendo. Porque se existe vácuo lá no espaço, ele sugaria toda a atmosfera para fora. Se o vácuo ele causa um dano tremendo, uma câmara de vácuo, você colocar uma pessoa lá dentro e for tirando ar, a pessoa morre, o sangue sai pela pele e destroça a pessoa. A atmosfera, se ela tivesse debaixo de um vácuo, ela seria toda sugada para fora, para o vácuo do infinito. Agora, uma terra plana com um domo protegendo e toda a criação, todo o ecossistema e a atmosfera aqui, é explicável, é reproduzível, é cientificamente comprovado, empiricamente comprovado. Então, as obras de Deus são verdadeiras. A palavra de Deus é fiel, a lei de Deus é perfeita. E ele fez um universo com design inteligente. O Sol, a Lua circulam em torno da Terra plana, dentro de um grande campo magnético toroidal, né? Cumprindo os equinócios, quando o circuito do Sol é mais fechado no centro da Terra, forma o equinócio do verão lá na parte norte. Quando o circuito do Sol é mais aberto, forma o equinócio do verão aqui na parte sul e o inverno na parte norte. Tudo muito bem feito e administrado por um criador inteligente. Então, a Terra plana, ela é um design inteligente. Ela é exatamente um golpe duríssimo contra a teoria ateísta do heliocentrismo e do darwinismo. Por isso que o sistema tenta boicotar, tenta impedir o crescimento das pessoas nessa questão aí do entendimento da Terra plana. Mas é como o apóstolo Paulo disse, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Você que é criacionista, você que crê nos mandamentos de Deus, o quarto mandamento da lei de Deus, o sábado, que é o selo da criação, do ciclo semanal da criação, só pode ter um caminho, a admissibilidade de um design inteligente da criação da Terra, nos moldes como a Bíblia está falando. Existem mais de 100 versículos na Bíblia que provam que a Terra tem fundamento, que a Terra foi um círculo traçado sobre a face do abismo, que ela tem um domo, que o Sol que circula sobre a Terra, a Lua que circula sobre a Terra, que as estrelas são fenômenos luzeiros no firmamento, né? Que os planetas são estrelas errantes que estão no firmamento fazendo seu percurso, que a borda da Terra é uma geleira que circunda a Terra. Tudo isso, mais de 100 versículos na Bíblia provam isso. Então, nós conclamamos a você que é sincero, que tem desejo de estar de acordo com a palavra de Deus, que examine esse assunto com carinho, isento de paixão, isento de parcialidade, seja imparcial, mas com um espírito investigativo sincero, como um bereano, né, que investiga a palavra de Deus. E aqueles líderes desses movimentos sabatistas, nós desafiamos para um estudo bíblico de alto nível. Mostre na Bíblia uma terra-globo giratória, louca pelo espaço, e nós vamos defender na Bíblia esse modelo cosmológico. E vamos provar que a ciência verdadeira, ela tem harmonia, sim, com a Bíblia. Então, nós conclamamos a todos os sinceros que estarão assistindo este vídeo, né? Se você tem dúvidas, nós vamos estar divulgando aqui os locais para aprofundamento, estudos mais aprofundados a respeito desse assunto, né?
Então, não deixe de investigar. É importante, sim, saber que nós temos um Criador bondoso e que a sua palavra é a verdade, e confirmar a criação de Deus e a palavra de Deus para que as pessoas sintam realmente a segurança e procurem a Deus como um Deus realmente que nos criou a sua imagem e semelhança e nos colocou aqui na terra plana, numa terra feita de forma muito inteligente, de forma muito bem planejada. Então, quem acusa e chama de burro quem defende a Bíblia porque defende a terra plana, não está acusando a pessoa, está acusando o Criador. Está se rebelando contra o Criador. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e possa fazê-las enxergar a verdade. Isso é muito importante. Esse assunto está em alta, nós estamos vendo aí, o sistema está às avessas, louco por causa disso. Grandes sites estão divulgando esse debate, né? O UOL divulgou, a BBC, a BBC também, a Globo entrou nisso, Globo News. E nós estamos vendo aí, o assunto está em debate. Por quê? Porque tem muitos terraplanistas, tem muitas pessoas que estão investigando, e eu acredito que vai ser um divisor das águas entre os filhos da luz e os filhos das trevas, entre os que aceitam a verdade e os que não querem aceitar a verdade. Que Deus vos abençoe, em nome do Messias, Jesus, nosso Salvador, na presença do nosso Deus. Irmão Neemias. Obrigado a todos que estão conectados nesse momento. Não se enganem, queridos. É um direito seu e meu refletir, questionar e pesquisar. Você tem que investigar. Se você não faz isso, você não passa de um ser inexistente no mundo. Você não pensa, logo não existe. É simples. Então eu queria deixar aqui o encorajamento para as pessoas que estão ouvindo essa mensagem e dizer que nós agradecemos a todos os irmãos que estão nos acompanhando, que vão divulgar esse vídeo. Muitas pessoas, irmão Flávio, pedindo para você postar os links que você citou nesse vídeo aqui nos comentários depois, né? Eu posso pôr em destaque. E dizer o seguinte, queridos, por que compramos a briga da Terra plana? Porque é a verdade. E porque nós não podemos nos calar quando atacam o nosso Criador, quando desmentem a palavra dele, que é viva e eficaz, é poderosa, e quando eles tentam lançar a verdade por terra e exaltar a mentira. Mas isso está chegando ao fim, queridos. Chegou o tempo da restauração. Que o Criador abençoe a sua vida, a sua família. Nós voltaremos com outros hangouts, com certeza, sobre esse tema. Agradecendo ao irmão Flávio. E amanhã, 20 horas, estaremos juntos novamente. Que o Criador abençoe. Shalom, a paz seja com todos, meus irmãos. Abraço para o Edson, Terra Plana. Yahussef, um abraço para o Yahussef. Um abraço para os queridos irmãos de há muito tempo, o Júnior, o Árpia, o Everton, né? Todos os nossos queridos irmãos e irmãs que sempre nos apoiam e apoiam a verdade. Que o Criador abençoe a vida de vocês, Marcos Vinícius, e todos os irmãos, me perdoem se eu não tive tempo de citar o nome de cada um, mas em nome do Messias Yahushua. Boa noite, shalom, Flávio. Shalom, que a paz seja com todos também que estão no canal.